Você deve conhecer alguém que não come alimentos com glúten ou lactose. Embora essas restrições alimentares pareçam ter se tornado mais comum nos últimos anos, elas sempre existiram. O consumo de glúten e lactose pode trazer consequências graves às pessoas que são intolerantes a eles. No entanto, eliminar esses componentes da dieta apenas para emagrecer também pode colocar a saúde em risco. Olá, amigos do Câmera Esportiva, estamos novamente com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. Hoje nós vamos falar de dois temas importantíssimos, que é a intolerância à lactose e a intolerância ao glúten. E para esclarecer para vocês, telespectadores, está aqui a nutricionista Alexandra Carvalho, tudo bem? Olá, tudo bem? Queria agradecer o convite. Acho muito legal essa pauta, né? Falar sobre intolerâncias, né? E tirar os mitos das pessoas que às vezes elas vão em busca de informações que não é totalmente verdade, né? Então, queria agradecer estar aqui, a oportunidade de esclarecer para o pessoal. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa parte alimentícia, né? De mitos, de modismos, né? Hoje muitas pessoas eu vejo fazerem dietas, né? Tirando glúten, tirando lactose, acho que não é por aí, né? Não, não é. Porque assim, é bom tirar a lactose, é bom tirar o glúten quando as pessoas são intolerantes a esse carboidrato e a essa proteína, né? Porque como que funciona? A lactose, né, que as pessoas têm intolerância, é um carboidrato do leite, né? Não é uma proteína, é diferente da alergia à proteína do leite. As pessoas que são intolerantes à lactose, elas são intolerantes ao carboidrato do leite, né? Que aí no caso, essas pessoas não conseguem absorver esse carboidrato pelo intestino, né? Então aí o que acontece? Quando chega ali para a absorção, a lactase, que é a enzima que quebra, né, esse carboidrato, ela não está ali em quantidade suficiente. Então aí o que acontece? Essas pessoas elas se tornam intolerantes por conta de não ter a enzima lactase, né? Que ela vai digerir esse carboidrato ali no intestino. E aí o que acontece? É um grande problema, por quê? Porque quando você não tem aquela enzima e tem alguma inflamação nesse intestino, as viscerações elas não estão saudáveis, os minerais, as vitaminas que são metabolizadas ali, elas absorvidas nesse intestino, elas não conseguem ser completar o seu quadro. A pessoa começa a ter deficiência de vitaminas e minerais, entende? Então, tanto a intolerância à lactose quanto ao glúten são patologias ou sensibilidades no intestino? Sim, no intestino. As duas acometem no intestino. Uma por conta da enzima lactase e a outra por alergia ao glúten mesmo, né? Que aí acontece o seguinte, só que assim, tem uma diferença. O glúten, por exemplo, diferente da doença celíaca, né, a intolerância ao glúten, diferente da doença celíaca, você pode tê-la durante a sua vida. Você não nasce com esse problema, né? Você pode adquirir por conta de, por exemplo, adquirir um patógeno ali do organismo, a giardia, algum parasita que acometeu a saúde daquelas, porque assim, ó, são capilares, né? São uma peneirinha que fica ali. E aí, quando essa peneira não consegue filtrar porque as viscerações estão com problemas, é aí que acontece a inflamação. Por quê? Ela vai fazer com que aquela proteína ou aquele carboidrato que não foi quebrado entre rapidamente e aí traga o que? Água
para dentro daquele intestino. Aí causa diarreia, causa estufamento, né? Aquele abdômen distendido, em alguns casos vômitos, né? Então tem que ficar atento. Então você falou uma parte muito importante que é a doença celíaca, que é diferente da intolerância, né? A intolerância, pelo que eu entendi, é igual um processo alérgico que a pessoa não tem durante a vida e de repente passa a desenvolver uma alergia por aquele alimento, por aquele medicamento, de repente, né? Então é diferente a doença celíaca da intolerância. Isso mesmo. Inclusive assim, quem é celíaco sempre vai ter a patologia, sempre vai ser doente e com a retirada do glúten consegue manter a sua vida normal. Agora, o intolerante, ele pode passar um período intolerante e depois a gente, com o exame mostrando que ele é intolerante, a gente vai depois, quando esse intestino estiver saudável, a gente vai inserindo o glúten novamente aos poucos, né, em quantidade mínima, até o paciente dizer assim, olha, esse limite eu consigo, fracionado nessa refeição, e ele consegue se manter mesmo que ele já teve um quadro de intolerância. O celíaco não. Uma vez celíaco, sempre celíaco. Vai introduzindo o glúten, por exemplo, ou a lactose aos poucos e vai testando, né? No caso, acho que a presença de uma nutricionista é muito importante nisso, nesse processo, né? Olha, eu ingeri tantos gramas de lactose e glúten, não me fez mal, posso introduzir mais um pouco. E acho que a maneira de introduzir esses alimentos na sua alimentação diária também é muito importante. Sim, com certeza. Os que são intolerantes à lactose. É importante dizer que o alimento, quando ele... Tem pessoas que são intolerantes à lactose e não conseguem tomar o leite integral de caixinha, aquele normal que a gente compra no mercado. Só que se ela tomar um copo de iogurte, ela tolera. Por quê? Porque esse alimento, ele por ser fermentado por bactérias bacanas, o que acontece? Ele quebra. Então ele vai para o organismo dessa pessoa mais quebrado, ele tem ali uma quebra enzimática. Então a pessoa, de repente, no café da manhã, ela não tolera o copo de leite em si, mas ela tolera um copo de iogurte. E esses testes têm que ser feitos, né? Porque você não pode tirar nem totalmente o glúten, nem totalmente a lactose de pessoas que não são intolerantes, né? Você vai tirar do paciente que realmente fez o teste, que é importante dizer que precisa fazer um teste para ver se a pessoa é realmente intolerante. Porque hoje em dia as pessoas, elas falam assim, não, eu estou com o abdômen distendido, eu estou com muita gases, eu vou tirar o glúten e a lactose. Mas às vezes não é esses alimentos, né, que estão causando esse problema. Para você saber, a gente pode fazer um teste de efeito, né, a gente tira o alimento, não os dois de uma vez, porque aí senão você não vai saber qual que está te dando um problema, né. Então, assim, você tira, por exemplo, durante um mês a lactose, se os sintomas diminuírem, aí você sabe que está relacionado. Só que para você saber se está realmente relacionado à lactose, você tem que introduzi-la de novo. Porque senão você não vai saber, né? Isso para você fazer um teste, né? Você mesmo, você e o paciente. Mas tem exame clínico para os dois, clínico e sorológico. É isso que eu ia te perguntar. Então não é só fator alimento, introduz, tira, não é só isso. Tem testes de sangue, no caso, sorológico, como você disse, que fala, você é intolerante, você que dá o diagnóstico mais preciso. Sim, tem laboratório, né? Você faz um laboratório, é introduzido porque assim, quando você tem a alergia, fica algumas proteínas circulantes no corpo, pertinentes, né? E aí, no exame, aparece. Né? Então é importante, se você acha que você está com uma intolerância, é importante você procurar ou um nutricionista ou um gastro, né? Quando está muito, são sintomas muito severos, por exemplo, tem pessoas que quando está num estágio mais crônico, elas têm diarreia, e especialmente a lactose, é coisa assim de no máximo meia hora. Consumiu o produto, está intolerante, no máximo meia hora já dei gases, geralmente as fezes são bem fetulentas, né? Então esses são os que daria para diagnosticar, né?
No caso dos sintomas da intolerância à lactose e da intolerância ao glúten, são iguais, né? Você falou da diarreia, tem mais algum outro sintoma que dá para diferenciar um do outro? Ou são muito parecidos que não dá para diferenciar? Quais os principais sintomas? Então, são muito parecidos, né? Geralmente você vai, ou a pessoa tem diarreia, ou o intestino solta, ou o intestino prende. Tem algumas pessoas, assim, tem estudos, né, ainda analisando isso, tem pessoas que têm cansaço, dores de cabeça por conta, né, da intolerância ao glúten, da intolerância à lactose. Mas assim, os que são sintomas realmente relacionado a eles é sempre intestinais, sempre. Ou é o abdômen distendido, aquele estufamento. Estufamento não é assim. As pessoas falam estufamento, né? Não é tecido adiposo, né? Não é a gordurinha. Não é a gordura, né? O estufamento é aquela sensação mesmo de estômago estufado. Que isso, se você for intolerante de retirar, vai reduzir, né, aquela distensão. Agora, se você tem o tecido adiposo, não tem como, né? Não tem como reduzir, só uma lipo. Só com dieta restrita, né? Aí você teria que cortar o valor calórico da sua dieta, você reduzir, fazer uma dieta hipocalórica para poder reduzir, porque é matemático, né? Você tem que gastar o tanto que você consumiu, né, de energia naquele dia. Se você gasta mais, né, e consome menos, você vai emagrecer, né? Isso é fato. É importante fazer esse link com o pessoal, porque eles acham assim, eu vou ver esses modismos, né? Então, assim, eu vou tirar o glúten e vou tirar a lactose da minha alimentação. Só que eu não sou intolerante, né? No caso dos intolerantes à lactose em especial. Por quê? Como é uma doença que acomete ali o intestino e aí ele passa aquela enzima lactase, ela não funciona de uma forma correta, o que acontece? A pessoa, quando ela tira a lactose, ela vai procurar produtos na prateleira sem lactose. Que tem muitos hoje, né? No mercado é uma gama de produtos. Tem prateleiras específicas para isso. Né? Então o que acontece? Ela vai lá e procura esse produto. Esse produto que ele está destinado às pessoas que têm intolerância e ela não sabe se ela tem ou não. Ela tirou porque ela viu que seria bacana, uma amiguinha fez, né, a dieta e deu certo. Então assim, o que eles fazem? Eles vão procurar esse produto na prateleira, só que esse produto ele é adicionado da enzima amilase. Essa pessoa ela não tem intolerância e ela tem a amilase funcionando normalmente, né, no intestino dela. E aí você está adicionando uma enzima que você naturalmente já produz. Você não precisa introduzir. Aí no caso você pode ficar com excesso dessa enzima e causar outros problemas secundários, né? Você pode se tornar intolerante e você não era antes. Né? Então a gente tem que ler o rótulo sempre, né, dos alimentos, porque assim, lactose não vem escrito, né, no rótulo, né? A gente não tem lei que obrigue que nem o glúten. O glúten tem uma lei, né, que diz, o alimento tem ou não tem glúten. Então, assim, esse a gente consegue identificar. Mas isso para intolerante, né? Então, você falou um fato muito importante, né? Vocês, telespectadores, desses modismos. Então, assim, muita gente segue, eu vou fazer a dieta do glúten. Como que é a dieta do glúten? Você retira todo o glúten. Mas eu estava conversando com a Alessandra e ela falou um fato importantíssimo. A pessoa acaba emagrecendo, mas não é porque tirou o glúten, e sim porque os produtos que contêm glúten são calóricos, pães, massas, bolos. Sim, o glúten ele é uma proteína. E aonde que ele está presente? Ele está no malte, no centeio, na cevada, no trigo. Então, assim, são produtos que fabricam o quê? Pães, bolos, né? Bolinhos, coxinha, né? Lasanha, pizza. São
todos esses produtos. Então, se você tira de uma dieta, é claro que você vai reduzir caloria. Reduzindo caloria, você reduz o quê? Tecido adiposo, né? Que nem eu falei, isso é matemático. Então, a gente precisa observar que não é o glúten que emagreceu essa pessoa, não é a retirada do glúten, e sim a redução de calorias dessa dieta. Porque muitas vezes ela faz a retirada e não põe produto, né? E não põe um outro produto substituto, ela simplesmente tira, né? E aí, claro que vai ter redução de caloria, igual a lactose, né? Também tem redução de caloria, porque às vezes a pessoa consumia numa única refeição queijo, leite, né? Tudo ali naquela mesma refeição, às vezes 2, 3 porções numa única refeição. E ela tira, é claro que ela tirou caloria. Então não é exatamente o glúten, não é exatamente a lactose. Que faz emagrecer. Não, com certeza não, né? É a retirada das calorias, né? Aliás, trazem outros problemas secundários a isso, né? Que você não é intolerante, para de consumir glúten e lactose, pode causar outros problemas, como você falou, né? Sim, com certeza. E problemas que acometem o intestino é muito complicado, porque todos os nutrientes, tudo que a gente coloca para dentro do nosso organismo, ele é metabolizado no nosso intestino. Então, se você tem algo que acomete o funcionamento normal daquele intestino, é claro que você não vai absorver o nutriente 100%, né? Você vai ter uma má absorção aí de vários nutrientes importantes, né? Então, assim, por exemplo, um erro muito comum nas pessoas é fazer o quê? Ela retira a lactose, só que ela não introduz nenhum alimento rico em cálcio. E pela dieta que nós temos dos brasileiros, o que é mais rico em cálcio? Geralmente são os produtos lácteos. Isso é tradição, né? O brasileiro consome muito produto lácteo. Só que aí ela não coloca uma outra opção de cálcio. E aí geralmente essas pessoas que não colocam uma outra opção, né, como alternativa ao cálcio, ela pode ter uma doença óssea, né? Especialmente até os 20 anos, porque se você passa a sua infância, adolescência, até a parte adulta, até os 20 anos, com deficiência de cálcio, certamente você vai ter algum problema ósseo. Principalmente a osteoporose, as doenças do envelhecimento, que nós já somos acometidas, né? Sem esses produtos que você está falando, com certeza com mais, uma porcentagem bem maior, né? Sim, com certeza. Aí você a sua saúde, e saúde óssea é algo que você só consegue, se você tem uma doença instalada, você estaciona essa doença, você nunca mais volta à saúde dele. Então isso é preocupante. Imagina, você está falando para um adolescente, né, que está em fase de crescimento, que precisa do cálcio, precisa do fósforo, precisa da vitamina D, né, presente ali, e de repente ele faz essa dieta e dá certo. E o crescimento dessa criança, desse adolescente depois, né? Nós sabemos que todos os produtos, por lei, é obrigado, contém glúten, não contém glúten, o que não acontece com a lactose, né? E quais os principais produtos que contêm lactose? Então, os principais produtos são queijos, iogurtes, o leite, né, propriamente dito. E também nós temos presente o leite com a lactose em alguns bolos que pode conter leite. Então você precisa olhar no rótulo se esse produto que você está consumindo tem leite. Se tiver leite, vai ter a lactose. Todos os tipos de leite, por exemplo, leite de soja, contém lactose? Não, os leites vegetais não, somente o leite produzido em glândula mamária, né? No caso, leite de cabra, né? O leite de vaca, né? Esse sim, é a glândula mamária. Agora, qual que seria o alternativo? Leite de soja, leite de amêndoa, leite de arroz, que não são leites, né? Na verdade, a gente chama de leite popularmente, né? São bebidas à base, né, de leites vegetais, vamos dizer assim. Quais as principais doenças, patologias que podem acometer com a falta da lactose e a falta do glúten? Como são doenças que acometem o intestino, todos os minerais e vitaminas são absorvidos no intestino. O que acontece? Você pode ter deficiência de
várias vitaminas. Então você pode ter uma anemia por conta de ácido fólico, que o ácido fólico hoje, as farinhas são enriquecidas com ácido fólico por conta de problemas que nós tivemos com mães que estavam tendo problemas de malformações nos seus fetos. Então criou-se uma lei com enriquecimento de ácido fólico, mas é quem não consome o glúten, que não vai consumir a farinha. Às vezes pode ter uma anemia relacionada ao ácido fólico, né? Que já tem ali enriquecido e a pessoa não consome, né? Por exemplo, pode ter, no caso da lactose, o cálcio, né, que vai ter o problema ósseo, mas não só isso, você vai ter vários acometimentos de qualquer mineral e qualquer vitamina, porque você não sabe qual ali que teve problema na absorção. E fora que é um assunto para depois conversar, a biodisponibilidade desses nutrientes também, né, no intestino que está com algum problema, né? Qual tipo de tratamento para intolerância à lactose e intolerância ao glúten? Existe reposições, por exemplo, desses minerais, né? Você falou do ácido fólico. Existe medicamentos, reposições, suplementos, no caso, para a reposição desses elementos, que é o glúten e a lactose? Então, o glúten, você tem que realmente retirar, né? E aí você vai usar, por exemplo, para fazer as suas preparações, os substitutos. Então, no caso, uma farinha de mandioca, uma farinha de arroz, ou as farinhas de amêndoas, né, de oleaginosas. Daria para você colocar uma farinha de milho ali no lugar, né, dessa farinha que você usaria para engrossar alguma coisa ou para fazer um bolo, né? Então, assim, para o glúten, para a intolerância ao glúten, é a retirada do glúten, não tem jeito. Agora, para a intolerância à lactose, existem os produtos, né, que são adicionados da enzima amilase, que aí vai fazer essa quebra, né, através do próprio produto, né? Ou fora, né? Aqui não é mais difícil você encontrar. Tem a forma sintética da amilase, que é a enzima. Então, geralmente em crianças que são absolutamente intolerantes, os pais geralmente usam colocam essa enzima adicionada no alimento para a criança poder consumir, né? Mas é uma enzima sintética, né? Mas ela faz o papel bem similar à enzima natural mesmo, porque quem não produz, já nasceu com a doença, não vai ter jeito, né, de produzir. Então, colocando essa sintética, dá um resultado bacana. Tá, então basicamente alimentação, né? Substituição de alimentação, não tem aqui, mas tem ali. Basicamente o tratamento é esse. É totalmente alimentar, né? É a consciência do paciente que tiver a intolerância de retirar esses produtos e usar os substitutos para chegar o mais próximo a esse sabor, né? Para quem já consumiu. Porque, assim, se a criança já nasceu com a doença, ela não vai sentir falta do que ela nunca teve, né? O problema são os adultos que adquirem a doença. Porque, eu gosto muito de pizza, como que eu vou tirar a pizza, né? Então, esse é o grande desafio. Agora, a criança que já nasce com problema, não, né? Eu acho que com o passar dos anos, né, criam-se hábitos, né? Então ele sabe que ele tem que comer a pizza com aquele outro produto. Então também se ele for disciplinado, consciente, como você falou, né? Acho que não vai ter grandes problemas, né? Ele sabe que esse tipo de pizza ele não come, esse ele come, né? É uma substituição ali, ele não vai deixar de comer, ele vai comer de forma diferente na realidade, né? Não, o benefício que se tem, porque os desconfortos de ambas intolerâncias são muito fortes. Então, assim, quando a pessoa vê que realmente ela tem a melhora no quadro, então já é uma conscientização ali, né? Ela fala, não, eu não tenho mais esse estufamento, eu não tenho mais essa diarreia, eu tô legal. Então, realmente, ela já fica com medo de introduzir novamente. E isso para os intolerantes, né? No caso, esses sintomas acabam sendo benéficos, né? Porque ele sabe que ele vai passar mal, então não vai comer, né? Justamente, justamente. É isso aí, Alexandra. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Eu acho que vocês gostaram bastante, assim como eu, né? Acho que todo bate-papo referente à alimentação. Hoje as pessoas, independente de glúten e lactose, né? As pessoas estão muito mais conscientes com a alimentação, estão se cuidando mais, né? Para ter uma melhor qualidade de vida. Então foi muito esclarecedor o nosso bate-papo, né? Muito obrigada. As pessoas que tinham dúvida aí, né? Com intolerância, com doença celíaca, com dieta à base desses produtos, acho que ficou muito esclarecido por você, tá bom? Muito obrigada. Obrigada eu. Precisar, se alguém tiver uma dúvida específica depois e quiser esclarecer, a gente está à disposição. É isso aí, então encerramos por aqui o nosso bate-papo e até o próximo programa.